boa tarde a todos os ouvintes da Líder FM, especialmente aos ouvintes do programa Protásio em Ação. Queria também dar o meu boa tarde especial à equipe gestora da EREM Protásio, liderados pela professora e gestora Débora Adelane, e a Dani, que também representa, está aqui comigo nos estúdios. Quero mandar também uma boa tarde para todos os alunos e funcionários da EREM Protásio. Os alunos do semi-integral, hoje a aula é especial para o primeiro ano médio, e um abraço especial aos alunos da EJA, aqueles que eu tenho um carinho muito especial. Afinal, eles voltam com força total, às vezes desacreditados, mas estão conosco. E para finalizar o meu boa tarde, eu queria falar com os meus colegas professores. Esta classe que está, como eu, se reinventando, transformando a sua sala de casa em sala de aula, seu computador pessoal em quadro. Então, a vocês, o meu boa tarde, e vamos juntos para a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Como todos sabem, nós temos no Estado a reorganização curricular do ensino médio e nós temos como expectativas de aprendizagem prioritárias de língua portuguesa. No assunto de hoje é promover a articulação entre as partes de um texto por meio de diferentes recursos coesivos, para assegurar a continuidade e a unidade semântica oral. Analisar recursos coesivos e também o efeito de sentido de elementos típicos da modalidade falada, como pausa, entonação, ritmo e hesitações. Também, na variação linguística de registro dialetal, temos escolher a variedade linguística e o registro adequados à situação discursiva. Pois bem, primeiro ano do semi-integral e demais ouvintes. Estes assuntos, com certeza, vocês, até os que não frequentam a escola, já devem ter visto, ouvido em algum momento. Se você, assim como eu, adora escrever, mas sempre esbarra no problema da repetição de palavras ou referentes às mesmas, fique tranquilo. Esta aula pode ajudá-lo a ter uma ideia de como resolver este problema e arrasar na hora de escrever textos com recursos coesivos, seja pensando no Enem ou em seu dia a dia. Lembre-se de que, no rascunho de um texto, até podemos acabar repetindo palavras ou expressões, mas na versão final, a passagem a limpo do texto, isso deve ser evitado. É muito importante que vocês, estudantes, tenham a consciência de fazer o rascunho no que se refere ao texto e não fazer diretamente. Por quê? Porque você precisa fazer uma releitura para que você possa tanto acrescentar quanto retirar alguns pontos que não são relevantes dele. Primeiramente, é importante entender que os recursos coesivos são, por definição, um conjunto amplo de mecanismos, ferramentas linguísticas, e eles podem ser usados pelo autor de um texto para que se estabeleçam as relações de sentido entre as partes de um texto verbal, tanto na modalidade oral quanto na escrita. Por meio destes mecanismos, é possível estabelecer a ligação entre termos da oração, entre também orações e períodos. Os recursos coesivos podem ainda ser usados para estabelecer a ligação entre as partes de um texto, como, por exemplo, os parágrafos e capítulos, e ainda podem ser em um diálogo e sinalizar turnos de fala. Com relação ao funcionamento destes recursos de um texto, eles podem promover a coesão em dois planos. E a partir de agora eu vou falar para vocês quais os dois planos dos recursos coesivos que nós vamos estudar hoje. Vamos
para o primeiro, que é o referencial. O nominal, quando a coesão se dá para que no texto se tenha a referenciação, para introduzir referentes ou retomá-los e reelaborá-los, evitando a repetição de palavras de um texto. Podem ser utilizadas expressões nominais variadas, pronomes, sinônimos e hiperônimos. De uma maneira mais didática, eu vou falar para vocês o seguinte, que o referencial é aquele que vai retomar alguns aspectos do texto. E para dizer a vocês sobre como utilizar, eu vou citar um exemplo, por exemplo, de pronomes. Então, os pronomes pessoais. Nós temos eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Então, se eu estou falando assim, o garoto gosta de jogar bola. O garoto está feliz. O garoto vai para a escola. Vocês podem observar que eu estou repetindo muito a palavra, o substantivo garoto. Então, para isto, nós temos o recurso coesivo que podemos utilizar, como o garoto joga bola, ele gosta de passear, ele vai à escola. Então, esta palavra, este pronome ele está inserido no recurso coesivo referencial. Eu vou dar outro exemplo aqui. Quando escrevemos um texto sobre o ambiente escolar que apresente uma cadeia referencial introduzida pelo termo manutenção dos alunos no ambiente da escola e que é retomada ou reelaborada pelas expressões permanência dos educantes no ambiente escolar, vocês podem ver que tem o mesmo significado, mas são colocados de maneira diferente. Ou seja, este recurso coesivo, ele evitou a repetição, tá certo? Então, eu acredito que todos vocês, de alguma maneira, já utilizaram isto. E tanto na escrita, quanto na fala. Nós não falamos com a outra pessoa repetindo as mesmas palavras, os mesmos substantivos. Nós acrescentamos. Então, esta é a função dos recursos coesivos. Agora vamos também para os recursos sequenciais, que ocorre quando os recursos coesivos colaboram para o estabelecimento de relações lógico-semânticas, de tempo, de oposição, também de finalidade, de causa, etc. Podem se destacar entre estes recursos as preposições, as conjunções, as locuções conjuntivas, adjuntos adverbiais, bem como outras expressões criadas pelo enunciador para marcar alguma relação lógico-semântica entre componentes do texto. Exemplo, para que vocês possam entender de maneira mais clara, para localizar o leitor em termos espaciais, podem ser usadas expressões que indicam relações espaciais, como na minha rua, em meu apartamento. São recursos coesivos que você pode utilizar para indicar espaço, ou seja, onde você se encontra. Nos recursos temporais, nós vamos nos referir ao tempo. Como, por exemplo, no tempo em que eu era criança, na hora em que eu fui chamado, na fase adulta, ou seja, vocês podem observar aqui que nós utilizamos os recursos coesivos de tempo, né? Então, eu voltei na minha infância, né? Na fase adulta. Tudo isto nós utilizamos no dia a dia. Então, não é algo que seja totalmente didático. Faz parte, né? Até a pessoa que não conhece a modalidade escrita da língua portuguesa, ela faz uso desse recurso.
E aí, eu vou dizer a vocês alguns desses exemplos de recursos coesivos. Caso vocês possam ter esquecido de algumas preposições, de algumas conjunções, tá certo? Então eu vou relembrar algumas aqui para vocês. As conjunções e locuções adverbiais, como que, para que, então, por conseguinte, não obstante, quando, enquanto, embora, mas, porém, contudo, todavia, e, por certo, de fato, com efeito, desse modo, dessa maneira, etc. Então, vocês puderam ver aqui alguns exemplos, tá certo? Pronomes relativos, como que, a qual, o qual, cujo, quem, onde, etc. E também aqui, como os advérbios, aí, lá, onde, assim, abaixo, adiante, fora, mais, menos, até, né? E entre outros. Então, gente, é importante que vocês conheçam, vocês estudantes do primeiro, do segundo, do terceiro, independentemente de qual sua série, você precisa ter esta noção desses recursos coesivos. Por quê? Porque senão você não fará um bom texto. Seu texto ficará com excesso de repetições, tá certo? Então, pois bem, nós vamos dar continuidade aqui com a questão de outra forma, né, de coesão textual, a pontuação. Nós não podemos esquecer que a pontuação ela é fundamental. Expressa, eu estou falando na escrita, tá certo? Porque na oralidade nós utilizamos, mas é muito implícito, depende de como. Por exemplo, você faz uma pergunta, você vai... Um diálogo, você não vai dizer assim, não vai dizer a palavra, né? Travessão, ou dois pontos, travessão, e o outro personagem responde. Não, nós utilizamos isso com uma pausa, tá certo? E também isto é exposto na escrita de maneira que também dará coesão ao nosso texto. E é importante vocês fazerem a diferença entre coesão e coerência. Não são a mesma coisa. Coerência é quando você inicia a ideia textual e você conclui essa ideia. Eu não posso começar defendendo uma ideia, eu não posso imprimir uma ideia no meu texto e, consequentemente, eu terminar com outra, tá certo? Então, isto é falta de coerência. A coesão é a ligação entre as palavras, a ligação entre um parágrafo e outro. Por isso que eu estou explicando a vocês os elementos coesivos. Eles servem para isso. Um texto, se ele tiver 3 ou 4 parágrafos, ele não pode estar solto. Ele tem que estar interligado um com o outro. Então, por isto que nós usamos os conectivos, tá certo? Então, a pontuação, ela também é muito importante para isto. Quero também dizer a vocês que é preciso, para essa coesão, né, essa conexão harmônica entre os elementos do texto. Então, eu vou citar aqui um trecho, um exemplo para vocês poderem ver como vocês vão identificar aqui alguns elementos de coesão e aí conectivos também neste trecho. Prestem atenção. Os sem terra fizeram um protesto em Brasília contra a política agrária do país, porque consideram injusta a atual distribuição de terras. Porém, o ministro da Agricultura considerou a manifestação um ato de rebeldia, uma vez que o projeto de reforma agrária pretende assentar milhares de sem terra. Isso aqui foi tirado
da revista Escala Educacional, e esse texto foi publicado em 2007. Vejam só, eu quero chamar a atenção de vocês para o porém aqui, né, que nós temos uma conjunção adversativa que está indicando uma contrariedade. Nós temos o porquê, né, uma explicativa, uma conjunção explicativa, e nós temos aqui uma vez que, nós temos aqui indicando a causa, tá certo? Então é muito importante que vocês possam ter esta observação na construção dos textos de vocês. Nós temos também como elementos de coesão a referência, nós temos os pronomes pessoais, que eu já citei anteriormente, que são os pronomes pessoais do caso reto, né, que são aqueles que nós utilizamos muito quando estamos conjugando os verbos, e aí vocês lembram todos, como também os pronomes oblíquos, tá certo? Então, memi comigo, teti contigo, o alhé, cessi consigo, são alguns dos pronomes oblíquos que vocês também vão precisar utilizar na coesão desses textos. Temos também os pronomes possessivos, meu, teu, seu, nosso. Os pronomes demonstrativos, este, esse, aquele. Os pronomes indefinidos, algum, nenhum, todo. Pronomes relativos, que, o qual, onde. E os advérbios de lugar, aqui, ali e lá. Então, eu vou também explicar a vocês a coesão por substituição, seja de um nome, de pessoa, objeto, lugar. E aqui eu vou dizer uma frase para vocês que vocês vão identificar que eu fiz, usei desse recurso para não repetir, tá certo? Então, olha, por exemplo, Porto Alegre pode ser substituída por a capital gaúcha, certo? Então, se eu vou formular uma frase ou vou escrever um texto e eu não quero repetir a palavra Porto Alegre, eu posso falar a capital gaúcha, que vai remeter, com certeza, a Porto Alegre. Castro Alves pode ser substituído por o poeta dos escravos. Ele foi intitulado dessa maneira porque ele trabalhava, né, mostrava em seus textos a questão da escravatura. Papa Francisco, nós podemos dizer na questão de sua santidade. Vênus, para não repetir, eu posso também utilizar a deusa da beleza. Então, estes foram alguns exemplos de coesão por substituição. E temos também na questão da coesão no texto poético. Aí agora, vocês prestem atenção, porque no texto poético tem algumas permissividades. E que permissividades são essas? A repetição, que eu acabei de dizer que em um texto, uma redação, por exemplo, não é legal, não deve acontecer. No poema pode acontecer, porque você poderia questionar, nossa, o professor falou na rádio que não deveria ter repetição, e eu estou lendo esse poema de Carlos Drummond de Andrade e tem repetição. Como pode isto? Há uma diferença. Um texto dissertativo argumentativo em prosa, ou conhecido como redação, não é um texto poético. Então, no texto poético, essa relação pode acontecer. E eu vou mostrar isto a vocês agora através do poema Quadrilha, de Carlos Drummond de Andrade. Ele diz o seguinte: João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou-se com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história.
Vocês analisaram que eu tive aí, na minha fala, muitas repetições, só que elas são importantes para mostrar, né? O título quadrilha não quer dizer que é de assaltantes. Está dizendo como a quadrilha junina que sai trocando de par em seus passos na dança. Então, este poema, ele enfatiza isso. Então, a repetição aqui pode acontecer. E agora, dando continuidade, eu falei para vocês que eu também iria falar sobre variação linguística de registro e dialetal. Esta parte, ela ainda vai fazer com que os ouvintes que não são estudantes, mas que estão aí em suas casas, seu fabrico, onde quer que estejam, eles vão se identificar ou já se identificaram em algum momento com a questão da variedade dialetal, tá certo? Ou a variedade linguística. Primeiro vamos entender o que são variedades linguísticas. São aquelas que, por exemplo, cada região fala, né, da sua maneira. Tem o seu sotaque, tem a sua maneira, tem o seu, digamos assim, o seu linguajar próprio. Isso nós chamamos de variedades linguísticas. E aí, o dialeto é chamado de dialeto a variedade de língua própria de uma região ou território. Devem ser consideradas também as diferenças linguísticas originadas em virtude da idade dos falantes, séculos, classes ou grupos sociais e da própria evolução histórica da língua. Pessoas que se identificam e utilizam uma língua mais ou menos comum, com vocabulário, expressões e gírias próprias do grupo. As diferenças regionais no que diz respeito ao vocabulário são exemplos de variação territorial. É o caso, por exemplo, da raiz em que determinadas regiões é conhecida como mandioca, mas que em outras áreas recebe o nome de aipim ou macaxeira, certo? Então, é onde acontece, né, o dialeto. Ou seja, abóbora, aí outro lugar já conhece por jerimum, outro, enfim. Isso são os dialetos da língua. Então, isto acontece comumente, né? É só você viajar para outro estado que lá eles vão dizer assim, eu não conheço o que você está pedindo, não conheço por este nome. E os registros são as variações que ocorrem de acordo com o grau de formalidade, né, existente em uma determinada situação. Neste caso do registro, nós vamos chamar a atenção para o registro formal e o registro informal. O que é o registro formal? É a linguagem utilizada em meios acadêmicos, a linguagem do livro didático, do livro de leitura de leite, do livro do dicionário, enfim. São essas linguagens utilizadas na escola, são a linguagem padrão, certo? A variedade padrão. E nós temos também a linguagem não padrão, ou informal, ou coloquial, como vocês preferirem, que é aquela menos monitorada, que nós usamos no dia a dia, na nossa casa, no nosso trabalho, sem nos preocuparmos com nada. E aí eu queria chamar a atenção para vocês, no sentido de, existe uma língua correta e existe uma língua errada? Se eu chegar aqui e disser para vocês que existe uma língua certa e uma língua errada, eu vou estar desprestigiando ou socialmente ou culturalmente a linguagem de muitas pessoas que eu conheço, né? Porque este tipo de linguagem informal é a que nós mais utilizamos. São utilizados, por exemplo, pelos nossos avós, que muitas vezes não tiveram estudo, não tiveram letramento, e aí eles falam de outra maneira, mas isso não quer dizer que seja uma linguagem errada, né? Quando a pessoa pronuncia
pro quê, ao invés de por quê. Pode ser a escolaridade, pode ser um vício de linguagem. Tem vários fatores, tá certo, gente? Então, assim, infelizmente já fazemos parte de um país que é recorde em preconceitos, então vamos evitar pelo menos o preconceito linguístico, que é aquele que a pessoa se sente diminuída, né? Eu, por ser professor, por exemplo, eu a todo momento está corrigindo de maneira depreciativa a diminuir o outro por eu ser professor de língua portuguesa e o outro falar no português cultural, no português informal, e eu me sentir no direito de ser melhor e humilhar esta pessoa. Então, se você tem algum conhecimento, não faça isso, né? Tem um autor que tem um livro chamado Preconceito Linguístico, chamado Marcos Bânio, que ele fala que não existe língua errada. Existe diferentes maneiras de se comunicar. Então, se eu falo no meu dia a dia pocha, e a outra pessoa sabe o que é pocha, então não há uma linguagem errada. Há apenas uma maneira diferente de falar. Ao invés de falar, a pessoa preferiu ou por qualquer motivo falou pocha, e o outro falou porta, porque utilizou-se da língua formal. Então, eu queria muito que isso ficasse impregnado aí na mente de vocês, para que vocês pudessem sempre respeitar isto, né? Principalmente, não falar de maneira a fazer o outro de chacota, por ele falar, como dizem, a grosso modo, errado, que não existe, eu acabei de dizer a vocês. Os novos estudos não apontam nada para isto. Existe sim uma linguagem diferente, uma linguagem que você pode e deve utilizar. Porém, eu, como professor de língua portuguesa, não posso, né? Tem, como a gente pode dizer, tem os locais. É quase como uma roupa. Você não tem os locais que você pode usar alguns tipos de roupas e outros lugares não são pertinentes. Da mesma forma é a linguagem. Eu devo, aqui falando com vocês, usar a linguagem formal. No meu trabalho como professor, como profissional, eu devo usar a linguagem formal. Mas na minha casa, com os meus amigos, eu vou e posso usar a linguagem informal. Aquela linguagem despreocupada com os julgamentos das pessoas. Porém, até nós professores também temos vícios de linguagens, certo? E este vício não quer dizer que eu seja um professor de língua portuguesa burro, porque eu falei o quê? Mai, ao invés de mais, né? Não, é porque nós convivemos com pessoas, né? Nós convivemos em um grupo social e que usa mais esse tipo de linguagem. Então, você acaba que adquirindo, tá certo? Eu vou ler um texto aqui rápido para vocês, que diz assim: Ai, se um dia nós se gostasse, se um dia nós se queresse, se nós dois se empareasse, se juntim nós nos vivesse, se juntim nós dois morasse, se juntim nós dois dormisse, se juntim nós dois morresse, se pro céu nós a subisse, mas porém acontecesse de São Pedro não abrisse a porta do céu e fosse te dizer qualquer tolice, e se eu me arriminasse e com tu eu insistisse para que eu me a resolvesse, e a minha faca puxasse, e o bucho do céu furasse, talvez que nós dois ficasse, talvez que nós dois caísse, e o céu furado arriasse, e as virgens toda fugisse. Ou seja, vocês puderam observar aqui que propositalmente eu li
este poema, né? Esta poesia, e que vocês podem ver que quantas vezes nós não ouvimos as pessoas falar algumas palavras das que eu falei aqui. E nem por isto você, nem eu, nem ninguém temos o direito de dizer que a pessoa não tem capacidade, que a pessoa, ela, como dizem, infelizmente usam a palavra, entre aspas, burra, porque fala desta maneira. Então, é muito importante conhecer esses dois tipos de linguagens, tá certo? Para que nós possamos utilizá-las adequadamente. E você aí, que está me ouvindo neste momento, poder também auxiliar o seu filho em uma atividade e deixá-lo, né, mostrar a ele que você também, através das ondas do rádio, de uma escola que se preocupa com a aprendizagem do aluno, você também aprendeu alguma coisa. Então, essa questão dialética, essa questão de variação linguística, ela faz parte da nossa vida, do nosso país, que é muito grande, e, consequentemente, faz parte da vida de vocês. Espero que vocês nunca tenham cometido nenhum tipo de preconceito linguístico e também não tenham sofrido. E não tenham vergonha de falar, porque nunca diga eu não sei falar. Você pode não saber falar a linguagem padrão, mas a sua linguagem, mesmo informal, ela precisa ser respeitada. Tá certo? Então, nós estamos sempre à disposição de cada estudante, de cada aluno para qualquer esclarecimento, né? Estamos sempre aí com as nossas plataformas digitais da Erem Protásio disponíveis, tá certo? E assim, nós temos também os telefones que vocês podem entrar em contato com a nossa equipe gestora. E qualquer dúvida, pode acionar que estamos à disposição.